para honra e glória do nosso Jesus Cristo, dia 8 de 365, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E hoje eu vou continuar essa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! E hoje nós começamos com Jacó encontra-se com Raquel. E esse texto é um texto muito lindo e que tem uma reviravolta assim absurda, que a gente vê a mão de Deus em todas as coisas. E vamos começar logo por causa do horário. Vamos lá. Versículo 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia, que no caso era ali Harã, a terra de Labão, seu tio. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Você viu? Os rebanhos se reuniram ali. Ou seja, não tinha só um ou dois animais, mas eram muitos animais. E os pastores rolavam a pedra da boca do poço. Não era um pastor ou dois que faziam isso, eram vários pastores. Iam ali e rolavam aquela pedra. Porque de fato era uma pedra muito grande, muito pesada. Então, para uma pessoa só fazer era impossível. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Aí eles respondem: somos de Harã. No caso, Harã é a terra de seu tio Labão. Responderam eles. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Aí responderam: sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Presta atenção nisso aqui, sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos. E aí você vê, ó como o negócio é. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Ou seja, não é agora a hora que a gente vai abrir a poça, o negócio de água, né? Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto o rebanho não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Você vê, a gente não pode tirar a pedra para poder te dar água, né? Para poder dar água aos rebanhos, às ovelhas. Só então daremos de beber às ovelhas. Aí você vê, aqueles homens, eles não tinham a capacidade de tirar aquela pedra, porque não era horário. Quando, olhem, o sol ainda vai alto, ou seja, podia ser meio-dia, podia ser, assim, umas 2, 3 da tarde. Não era ainda o horário, tipo assim, final da tarde, que todo mundo se juntava para poder fazer isso. Ainda as pessoas estavam chegando, os pastores estavam chegando. Ainda não era a hora devida para isso. E aí o que acontece? Versículo 9. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. E esse aqui, pastor aqui, era o quê? Pastora de ovelhas. Ela cuidava das ovelhas do pai. Ela, de fato, quem cuida de ovelha, quem cuida de pasto, quem cuida de animal é pastor. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se da boca do poço, removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Vamos continuar o texto. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Olha, quem nós conhecemos como alguém muito forte, alguém muito, né, lembrado pela força é Sansão, não Jacó. Mas nesse momento algo aconteceu com Jacó de forma extraordinária, ao ponto de fazer com que Jacó ele viesse até uma super força, ao ponto de conseguir tirar uma pedra extremamente pesada da boca de um poço. E não só isso, mas continuar tendo força para poder tirar a água
tirar a água de dentro do poço e dar de beber para os animais, e dar de beber para as ovelhas. Então, assim, isso mostra que quando Deus ele está operando, quando Deus está agindo, quando Deus está executando a sua lei sobre a terra, coisas extraordinárias acontecem. A mentalidade humana, a visão humana, o entendimento humano, talvez ele não consiga acompanhar. E se a gente for ler esse texto, né, como a gente está lendo aqui para honra e glória do Nosso Jesus Cristo, a gente vê uma coisa. O texto ele parece algo estranho. Porque ele olha Raquel, simplesmente ele vai lá sozinho, tira a pedra da boca do poço sozinho, dá de beber para os animais, depois ele vai lá e beija Raquel. Olha, só para a gente entender um pouco disso. Antigamente, um homem olhar para uma mulher, só olhar para uma mulher, isso já era algo não muito aceitável socialmente. Isso não era uma coisa boa. Se essa mulher fosse casada, então, aí era pior ainda. Mas se a mulher fosse solteira, não era uma coisa aceitável. Ele olhar para uma mulher. Então, assim, ele não só olhou para Raquel, ele não só tirou a pedra, ele não só tirou a água, mas ele foi lá e beijou Raquel. Olha, um homem ter contato com a mulher, que não é sua esposa, um homem ter contato com uma mulher que não faz parte ali, né, não é mãe, não é irmã e tal, ele ter esse contato, até hoje é extremamente reprovável. Até hoje é extremamente negativo. Até hoje ninguém tem essa tolerância. Não é algo aceitável socialmente. Pelo contrário. Naquele tempo, então, era muito pior. E simplesmente ele olha para Raquel e beija Raquel. O texto é muito claro. Ele olha para Raquel, tira a pedra do poço, tira a água e dá para os animais, e ele beija Raquel. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Ele beija Raquel e começa a chorar. Hã? Olha, Jacó, ele viu que a mão de Deus estava sobre ele. Jacó sentiu que a presença do Senhor estava ali. Jacó sentiu que Deus estava abençoando o seu caminho. A primeira mulher que ele encontra naquela terra do seu tio é justamente uma prima dele. É justamente uma filha de Labão. É justamente alguém que faz parte da sua família. É justamente uma mulher que ele sabe que a família dele apoia. Que ele sabe que a família dele aprova. Inclusive o pai dela, Labão, está vivo. Ao ponto dele poder depois conversar com ele e pedir a mão dela em casamento. Ou seja, ele viu que ele estava sendo muitíssimo abençoado por Deus. Ele viu que Deus estava indo adiante dele, cuidando dele, abençoando ele. Por isso que ele fez o que fez. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Então contou a Raquel, que era parente de seu pai, do pai dela, que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhes tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Olha que maravilha. Labão reconheceu o parentesco. Casamento de Jacó. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Você vê, pelo menos até aí, graças a Deus, Labão estava entendendo e contribuindo. Vamos seguir. Vamos seguir porque o negócio é interessante. Porque assim, a gente tem que lembrar uma coisa: tudo que a gente planta, a gente colhe. O que é que Jacó plantou? Ah, Jacó pegou a primogenitura. Olha, Jacó negociou a primogenitura do irmão. Mas não foi um engano para o pai? Não foi até um engano para o seu irmão? Foi um engano, foi um erro, foi uma mentira.
teve mentira nesse negócio. Se ele plantou isso, ele vai colher isso também. Presta atenção no que vai acontecer. Versículo 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. E aí você vê, cumpri o prazo previsto. Jacó trabalhou 7 anos. Do versículo 20 para o versículo 21 tem 7 anos. Do versículo 20 para o versículo 21 tem 7 anos. 7 anos de sol, 7 anos de chuva, 7 anos de sono, 7 anos de trabalho, 7 anos de alegria, 7 anos de tristeza. 7 anos tem aí nesse espaço de tempo. E justamente nesse espaço de tempo, esse tempo foi cumprido. E por que eu estou frisando essa questão de tempo? Porque Deus ele é atemporal. Ele fala das coisas passadas, presentes e futuras, porque Deus está acima do tempo. E vamos continuar. Versículo 22. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. E aí você vê, lembra que Jacó enganou seu irmão, e enganou seu pai, e acabou tendo a primogenitura? Agora também Jacó foi enganado. Agora Jacó, ele não se casou com Raquel, a mulher que ele queria. Ele se casou com Lia, a filha mais velha. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? E por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Aí você vê, o acordo era, você vai trabalhar 7 anos para ter Raquel. Ele trabalhou 7 anos, mas teve Raquel não. Teve Lia. Não era o que ele queria. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Você vê, apesar de Jacó ter sido enrolado, apesar de Jacó ter sido passado para trás, enganado, apesar disso, Jacó manteve a palavra. Jacó trabalhou 7 anos por Lia, que acabou sendo por Lia, e 7 anos por Raquel, que aí de fato, né, sempre foi Raquel o objetivo. E aí você vê, ele manteve a palavra. E aí que a gente vê, apesar de erro, apesar de engano, apesar de pecado, ainda assim havia alguém que buscava ser certo, alguém que buscava ser direito, alguém que buscava ser íntegro. E é isso que Deus procura. Olha, Deus não olha para o seu pecado, Deus não olha para o seu erro, Deus não olha para a sua falha. Mas justamente o que Deus quer de você é a sua integridade. Deus quer que você busque viver correto. Deus quer que você busque viver de forma honesta. Deus quer que você busque viver de forma correta, de forma boa, de forma direita. É isso que Deus quer. Então, assim, se você buscar viver assim, fica tranquilo. Porque Deus vai trabalhar na sua vida. Versículo 31, os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. E aí você vê, a Sara, mulher de Abraão, era estéril. Sara, Rebeca, a mulher de Isaac. A Rebeca era estéril. Peraí. A mulher de Isaac era estéril. E nesse caso, a mulher de Jacó também era estéril. Abraão, Isaac e Jacó, os três, Abraão, Isaac e Jacó, os três tinham esposas que eram estéreis. Olha, nada é à toa. Se Deus fez assim é porque tem um propósito nisso. E vamos continuar. Lembra que a gente, ontem, né, para honrar e glória aos seus Cristo, a gente justamente viu isso? Se Deus assim fez é porque era uma ferramenta que Deus tinha
para poder fazer com que esses homens viessem a orar a Deus, viessem a buscar o Senhor, viessem a se dedicar ao Senhor. Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu trabalhar. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Versículo 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Versículo 34. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Versículo 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. E aí você vê, Jesus, ele vem dessa tribo aqui, ó, Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele vem dessa tribo aqui. E dessa tribo aqui vem os reis de Israel. E vamos seguir toda a cronologia e vamos chegar lá. Mas essa tribo aqui é uma tribo muitíssimo importante. Porque é uma tribo que ela anda muito próxima à tribo de Levi. No caso, a tribo de Levi anda no centro e a tribo de Judá anda próxima, logo depois dela. Para justamente dar proteção ao santo, ao local santo que Deus estabelece, mas também levar a sabedoria de Deus ao povo. E vamos seguir no decorrer. Levítico, Êxodo, se Deus quiser, a gente vai ler isso para honra e glória do nosso Jesus Cristo, mas presta atenção nessa tribo, porque Jesus vem dessa tribo. Jesus é o leão da tribo de Judá. E vamos lá. Capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Olha, não cabe ao homem dar filhos. Não, isso não é do homem, sabe? Hoje nós temos ciência, hoje nós temos tecnologia e tudo mais, mas mesmo assim, se Deus não quiser, assim não vai ser. Ou se Deus quiser, assim vai ser. Ainda que seja contrário a tudo. Porque essa questão de filhos é uma herança de Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Inclusive, eu digo, se vocês quiserem ter muita herança de Deus, tenham muitos filhos. Quanto mais filhos vocês tiverem, melhor. Por quê? Porque vocês vão ter mais herança de Deus. Vamos continuar. Versículo 2. Jacó ficou irritado e disse: por acaso eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Você vê, não sou eu, Deus. Querer filhos? Claro que eu quero. Eu te amo, eu quero ter filhos com você. Óbvio que eu quero. Mas assim, sou eu Deus, por acaso? Não sou eu Deus. É Ele que estabelece. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar. E por meio dela eu também possa formar família. Olha, lembra que isso aconteceu com Abraão? Lembra que isso aconteceu com Isaac? Agora, olha aqui acontecendo com Jacó. Você vê, mesmos erros que são repetidos. E Jacó não aprendeu com seu avô, Jacó não aprendeu com seu pai a não ter intimidade com outras mulheres. Não era para Jacó ter feito isso. Por quê? Porque Deus estabelece uma mulher para Adão. Deus estabelece uma noiva para Cristo, que é a igreja. Deus estabelece um casal. Deus não estabelece um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. Deus estabelece um homem para uma mulher, ponto. Mas olha aqui de novo esse problema andando. Olha aqui de novo esse problema acontecendo. Por isso, ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu o nome de Dan. E abrir um parêntese aqui, cada filho tem o nome de uma tribo. Cada filho é o cabeça de uma tribo. As 12 tribos de Israel. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luto com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher.
E aí você vê, já estava tudo errado. Agora aumenta o erro. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz, por isso lhe dou o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas de suas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim um marido? Vai também tomar as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. E aí você vê, elas fizeram ali um acordo para trocar uma planta. Elas fizeram um acordo para trocar essa planta. Quando Jacó chegou do campo naquela noite, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. No caso, Jacó se deitou com Lia naquela noite. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina a quem chamou de Dinar. E preste atenção aqui em Dinar. Por quê? Porque Dinar vai ser uma chave fundamental para um evento muito grande que vai acontecer daqui a pouco. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos seguir. Então Deus lembrou-se de Raquel. E aí, sempre que você ler, sempre que você ouvir para honra e glória do nosso Jesus Cristo esse termo, então Deus lembrou-se, então Deus vai fazer justiça. Então Deus vai executar juízo. Então Deus vai fazer alguma coisa. Então Deus vai fazer algo a Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Finalmente, depois de tanto tempo, depois de tantos anos, Deus tornou a Raquel fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a humilhação. Deu-lhe o nome de José. Presta atenção em José. José também vai ser muito importante. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu à luz a José, presta atenção em José. Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelos quais o servi, e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei por você. Você vê, agora Jacó já queria voltar para casa. Agora Jacó já não queria mais continuar vivendo com Labão. Agora Jacó queria voltar para a casa de onde ele saiu, da casa do seu pai. Queria voltar para Canaã. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. E aí você vê. Você vê, Labão, ele tinha umas crenças assim meio estranhas. Labão não tinha uma crença no Senhor Todo-Poderoso. Porque se ele tivesse uma crença no Senhor Todo-Poderoso, ele iria consultar a Deus. Ele não iria consultar outros artifícios de outras formas e outras coisas. Tanto que logo depois, quando a lei, né, quando Israel se casar, quando tiver o casamento no deserto ali, Deus vai deixar claro que ele não aceita todo e qualquer tipo de forma de adivinhação, todo e qualquer tipo de forma de encantamento, todo e qualquer tipo de forma de feitiçaria, todo e qualquer tipo de forma de bruxaria, todo e qualquer tipo de forma de magia. Ele não aceita que nós, como servos e filhos dele, venhamos a fazer isso. Pelo contrário, ele condena. E justamente Labão tinha essas práticas aí, por meio de adivinhação, né, por meio dessas práticas ocultistas. Ele descobriu que o Senhor o abençoou muito por sua causa. Você vê, aos olhos humanos era fácil ver isso. Era fácil ver que Jacó era muito abençoado por Deus e, consequentemente, Labão era também. Mas enfim, né?
Jacó lhe respondeu: Você sabe quando trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes de minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei, quando farei algo em favor da minha própria família? Aí você vê, Jacó aqui ele já está olhando para sua família, já está olhando para o seu, já está olhando para os seus descendentes. E está perguntando quando é que eu vou poder trabalhar para os meus? Porque assim eu continuo morando na sua casa, tudo que eu tenho é seu. Assim, sabe? Eu quero construir para mim. Então Labão perguntou: Por que você. É, então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar do seu rebanho se você concordar com o seguinte: Hoje passarei por todo o seu rebanho e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E aí você vê, Jacó está falando: olha, todas as ovelhas pintadas e salpicadas serão o meu salário. Vou passar pelo rebanho, as pintadas e salpicadas são minhas. Versículo 33. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Ou seja, toda vez que você vê os meus animais, e se tiver algum que não seja, né, salpicado ou pintado, pode levar. Sabe por quê? Porque eu roubei. É como se eu tivesse roubado de você. Ou seja, minha honestidade vai te acompanhar, minha honestidade vai me acompanhar. Minha honestidade vai te acompanhar também. Isso é uma prova de que eu não peguei nada que não fosse dado, né? Eu não peguei nada que não fosse trabalhado. Não peguei nada que não tivesse um acordo prévio. E disse Labão, de acordo, seja como você disser. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinha listrados ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintadas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados do seu filho. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Olha, 3 dias de viagem é muito longe. 3 dias de viagem é muito distante. Então, olha o tamanho do rebanho que Jacó tinha. Olha o tamanho do rebanho. Não era algo assim, uns 2 ou 3 bichinhos. Não, eram rebanhos assim incontáveis, entendeu? Ao ponto de passar 3 dias para poder separar o rebanho. No caso, um rebanho para o outro, 3 dias de distância. Era muito bicho, muito bicho. Jacó pegou gravetos. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plântano, e nelas fez listras brancas. Isso aqui, Jacó estava também usando um artifício aí de, o texto vai mostrar isso. Descascando-as parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto ao bebedouro, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. E aí você vê, é o que Jacó fez. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e acasalavam-se diante dos galhos e geravam filhos listrados. Salpicados e pintados. Jacó separava os filhos dos rebanhos dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes entravam no cio, Jacó colocava os galhos no bebedouro, em frente aos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Olha, Jesus ele deixa claro, quando alguém pedia para ser curado por Jesus, Jesus falava uma coisa: a tua fé te curou. Tudo aquilo que de fato a gente põe a fé, a gente está colocando algo de Deus ali. A gente está colocando a fé, é um presente que Deus nos dá. A gente está colocando isso sobre algo. E assim,
Jacó tinha a fé de que se os animais vissem uma árvore cortadinha, os bichos também que iam nascer, eles iam nascer salpicados, eles iam nascer cortadinhos. Se era a fé de Jacó, se era a fé do animal, se é que o animal tem fé, se é qualquer artifício humano, isso pouco importa. Porque a questão é, Deus escolheu abençoar Jacó. Agora, claro que existem ferramentas. Isso pode ter sido uma ferramenta que Deus deu sabedoria para ele usar, para poder, com essa forma, os animais vendo aquilo ali, aquele negócio salpicado, pudessem ter filhos. Mas a questão toda é, Deus escolheu abençoar. A gente não precisa mais disso. A gente não precisa mais de botar coisas, de criar coisas, de botar para os animais verem coisas para Deus abençoar. A gente não precisa mais disso, não. Por quê? Porque Cristo é suficiente e ele é suficiente soberano. Então, fique em paz. Vamos seguir. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentas. Olha, quando a palavra do Senhor diz extremamente, é algo assim, absurdamente grande, entendeu? Ele era, tipo assim, bilharionário, entendeu? Nem bilionário, é bilharionário, é um nível muito acima, entendeu? É um nível muito acima mesmo. E naquele tempo, camelo e jumento era como se fosse hoje Ferrari, por exemplo, sabe? Era assim, supra-sumo do negócio. Ou seja, Jacó chegou ali de mão abanando. Mas agora Jacó tava bilionário, sabe? E por quê? Porque ele mexia em qualquer coisa estranha e tal? Não, porque ele cria em Deus, porque a bênção estava sobre ele. E ele fazia aquilo que Deus instruía ele fazer. E ele foi seguindo o processo. Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31. José foge de Labão. Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a riqueza a custo do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Ou seja, Jacó estava percebendo ali que o negócio não estava muito bom pro lado dele. E o Senhor disse a Jacó, aí você presta atenção nisso, e o Senhor disse a Jacó. Você vê, Deus tinha intimidade com Jacó. Jacó tinha intimidade com Deus. Deus não precisava falar com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem para chegar em Jacó. Deus falava direto com Jacó. Deus falou para Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. E lhes disse, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é a mesma. Não é a mesma. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 7 vezes, mudando meu salário 10 vezes. Você vê, 10 vezes mudando o salário. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhos salpicados. E se ele dizia, as que têm listra serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhas com listra. Você vê, era o artifício era o artifício de Jacó que fazia com que os animais tinham listras ou fossem salpicadas? Não. Era a bênção de Deus. Jacó tinha aquilo ali. Talvez Jacó tivesse fé naquilo. Talvez Jacó viu isso e achou que isso funcionasse. Mas a questão é, o que importa é a nossa fé em Deus. Ah, tem coisas aí que podem funcionar e tal. Tem coisas que, de fato, podem ter algum efeito. Mas assim, todo o poder é dado a Deus. Todo o poder é dado a Cristo. Todo o poder é dado a Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. E de fato, agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, oh meu pai. Jacó podia ter botado muito mais, feito muito mais e não ia dar certo. Por quê? Porque a fé tem que estar em Deus.
E foi assim que Deus, e foi assim que quem? Foi assim que os objetos e a ferramenta que Jacó usou fez, né, a justiça para Jacó? Não. E foi assim que Deus tirou os rebeldes de seu pai e os deu a mim. Tá vendo? Foi Deus. A honra e a glória é do Senhor. A honra e a glória é dele. Não a ferramenta, não o objeto, não, não o servo, não eu aqui como servo. Não, a honra não é nossa, mas a honra é dele, a glória é dele. Se eu parar com isso aqui, não tem problema não. O que Deus vai levantar de gente? Ah, meu pai, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. A honra e a glória sempre é do Senhor. É ele, é dele, por ele, para ele. Tudo. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Versículo 10. Na época do acasalamento, tive um sonho, em que eu olhei e vi que os machos se fecundavam e os rebanhos tinham listras. Eram salpicadas e malhadas. O anjo de Deus, me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. E aí você vê, quem viu o que é que Labão tem feito? Jacó. Quem viu o que é que Jacó tem passado? Deus. Foi alguma artimanha que Jacó fez para poder mudar a sua perspectiva, a sua vida? Não. Foi Deus que viu. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trate ele, não nos trate ele como estrangeiras. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Ou seja, pode ficar tranquilo. O que você fizer, tá feito. Nós confiamos em ti, nós confiamos em Deus. Tá beleza. Então Jacó juntou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos. E conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Então Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Aí você vê, ainda havia, a fé estava sobre Isaque, a fé estava sobre Jacó. Mas assim, elas ainda não tinham entendimento completo de quem Deus é e do que Deus gosta ou não gosta. Então, assim, por isso que Raquel, inclusive a matriarca, uma das matriarcas, roubou os ídolos do pai. Fez algo que Deus, depois ele deixa muito claro que se chateou muito com isso. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu. Fugiu sem dizer nada. E aí você vê, Deus ele deixa claro a lei dele. O Senhor deixa claro e mostra as falhas, os erros, os acertos. Deus deixa claro que é a vida humana. Olha, de 10 dias, a gente erra 8, a gente erra 9. A gente meio que acerta. Mas a vida é assim. É entre erros e acertos, entre acertos e erros. É entre falhas e é entre vitórias. Mas nós somos assim. Deus assim nos fez, para a honra e glória dele. E Deus ama a humanidade. Deus ama o ser humano. Ah, mas erra tanto, mas falha tanto, mas peca tanto, mas Deus ama. Acabou. Então, assim, se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? Então se perdoe em nome de Jesus e ó, vamos pro próximo dia. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido, tomando consigo os homens de sua família. Perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessa nem ameaças. Labão alcançou Jacó.
que estava acampando nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, e ao som de tamborins e de harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Você vê, o Deus do pai de vocês me advertiu. Ou seja, não era Deus dele. Não era Deus de Labão. Era Deus de Abraão, não de Labão. O Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaça. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou meus deuses? Por que roubou meus deuses? Tá vendo? Labão não tinha um Deus todo-poderoso, criador do céu, da terra e tudo que há. Labão tinha vários deuses, ele era politeísta. Ele tinha várias estátuas, tinha vários ídolos. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem foi encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. E aí você vê, Jacó manteve a integridade. Olha, eu não roubei nada. Se você achar alguém com esses deuses aí, pode levar, pode tirar a vida. Porque para mim não faz diferença. Eu não sirvo esse Deus. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há. Que não aceita ídolo, que não aceita ter imagem, que não aceita nada disso. Versículo 33. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentado em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse a seu pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não encontrou. Aí você vê, mais uma vez, mais um erro. Raquel vai lá e mente. Mas é isso, né? Essa é a vida humana. Deus aqui, ele não mostra, Deus não tenta nos mostrar as coisas boas, ou as coisas que ele cria, que são extraordinárias. Não, Deus mostra tudo. Mostra os erros, os acertos, as falhas, as mentiras, as bênçãos, entendeu? Deus mostra tudo aqui. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então colocou tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus. Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus. E que ele julgue entre nós dois. Você vê, você encontrou alguma coisa que eu peguei de você? Não? Pronto. Se você encontrou, baixe aqui na nossa frente e que os nossos parentes nos julguem. 20 anos eu estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro de seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia conta de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim que nos 20 anos em que fiquei em sua casa, trabalhei para você, 14 anos em troca de suas duas filhas, e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despedaçaria, você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Ou seja, Labão, você não queria me fazer bem. Por você me mandava, ó, com a mão na frente e outra atrás, do jeito que eu vim. Mas você viu que Deus
é presente na minha vida. Acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo, que sirva de testemunho entre nós. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou de Jegar-Saalduta e Jacó o chamou de Gileade. Labão disse: este monte de pedra é testemunho entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Gileade. Foi também chamado de Mispar, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão esse monte de pedras e essa coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei do lado de lá para prejudicá-los, nem você passar para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para a refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. E aí você vê, aí eles fizeram um acordo, aí eles foram lá e apertaram a mão um do outro, né? Fizeram um acordo ali e resolveram toda a situação. Graças a Deus aí Jacó conseguiu sair de lá e voltar para sua casa tranquilo, porque já não era mais inimigo de Labão, digamos assim, estava tudo resolvido entre os dois. E Deus agora era testemunha entre os dois. O último capítulo de hoje, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, Gênesis capítulo 32. Jacó preparou-se para encontro com Esaú, seu irmão. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. E aí você vê, Jacó continuou, o processo. E os anjos do Senhor vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: esse é o exército de Deus. Por isso deu o nome daquele lugar de Manaim. Olha, Jacó já tinha visto anjos de Deus. Jacó já tinha visto a presença de Deus, porque ele viu a escada que subia e descia. E agora de novo Jacó estava vendo isso acontecer. Jacó estava vendo ali os anjos do Senhor. Jacó mandou mensagens adiante dele a seu irmão, Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor, para que recebas bem. Olha, Jacó teve sabedoria. Jacó ele mandou um grupo na frente para poder mandar uma mensagem. Se Esaú fizesse algum mal a esse grupo, provavelmente Jacó não ia ficar, né? Provavelmente Jacó ia embora. Então ele fez esse artifício, digamos assim, para poder, né, ter um certo controle da situação, né? Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Tá vendo? Ele estava ali cuidando do risco, né? O risco da família, dos filhos, de tudo. Estava mitigando os riscos. Versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, o Senhor, ó Senhor, que me disseste: volte para a tua terra e para os teus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo,
quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Você vê, quando atravessei o Jordão só tinha um cajado, agora eu tenho 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. E aí você vê, tenho medo. Olha, o medo é natural, o medo é do ser humano. Mas o que importa e o que nós devemos ter é sinceridade com Deus. A gente tem que ter sinceridade com Deus. A gente tem que falar, Deus, eu tô com medo, Deus, eu tô mal, Deus, eu não tô bem. Porque quando a gente é sincero com Deus, ele se alegra. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. E aí você vê, Jacó lembrando da promessa que Deus fez a ele. E lembrando que, ó Deus, o Senhor prometeu isso. Então, por favor, me ajuda. Livra-me da mão do meu irmão. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão, Esaú, para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Você vê, ele estava ali mandando presentes à frente dele para Esaú. Ele estava ali mandando presentes para Esaú antes dele chegar. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução. Quando meu irmão Esaú encontrasse com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá, é de teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Aí você vê, enquanto os presentes estavam chegando, Jacó ainda estava lá no acampamento, ainda passou a noite ali. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, que no caso é Jacó lhe perguntou, qual é o seu nome? O homem lhe perguntou, que no caso foi o homem que lutava com Jacó. O homem lhe perguntou, qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Você era Jacó, mas agora você é Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aí você vê, até ali, Jacó, ele era conhecido pelo seu nome Jacó. E ele tinha uma vida, ele tinha um nome, ele tinha uma história. Mas Deus se encontrou com ele e lutou com ele, fisicamente com ele. Fisicamente ele lutou com Deus. E venceu. Aí você pergunta, peraí, como é que ele pode vencer Deus? Aí que tá. A vitória de Deus é a nossa vitória. A vitória de Deus é a nossa mudança, a nossa transformação. A vitória de Deus é quando nós somos mudados. É quando nós somos transformados. É quando nós mudamos de dentro para fora. Essa é a vitória de Deus. Deus ama mudar pessoas. Deus ama mudar vidas. Deus ama mudar gente. Deus ama fazer isso.
Por isso que Jacó lutou com Deus e com homens e venceu. Porque Deus deu a vitória para Jacó. Deus fez de Jacó uma nova pessoa. Por isso que Jacó mudou o nome. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. E aí você vê, a presença de Deus continua. Deus ele quer relacionamento, Deus ele quer amizade. Às vezes Deus conversa através de uma sarça, às vezes Deus conversa através do fogo, às vezes Deus conversa através do vento, às vezes Deus conversa através ali da tempestade, às vezes Deus conversa através do sonho, mas às vezes, como no caso, Deus foi ao encontro físico com Jacó. Inclusive tocou na sua perna para ele ficar manco. Para quê? Para ele sempre lembrar que Deus, ele lutou com Deus, ele se encontrou com Deus e ali ele foi mudado. Para ele nunca se esquecer disso. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. E aí você vê, dali para frente Jacó tinha esse sinal, tinha essa marca de mancar, tinha esse problema na perna. Por quê? Porque ele teve uma nova vida com Deus. Deus o marcou, Deus o transformou. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. E glória a Deus, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Hoje foi o dia 8 de 365, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por você ter chegado até aqui. Se inscreve para, em nome de Jesus, amanhã você receber a notificação do dia de amanhã, dia 9 de 365, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Curte aqui para chegar em mais gente, o reino de Deus, para que a mensagem continue, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Amém.